Se você pensa que domina as Escrituras, vou te fazer repensar. E quanto aos Nefilim? A verdade sobre esses seres enigmáticos pode te deixar de queixo caído. Mito ou história real? Venha desvendar o que a Bíblia realmente revela sobre eles. Imagine por um momento que a Bíblia está cheia de relatos ocultos, histórias que vão além da nossa compreensão atual. Agora pense, e se essas histórias contassem sobre uma raça de gigantes? Uma raça que, segundo alguns estudiosos, teria habitado a Terra há milhares de anos. A palavra Nefilim é mencionada apenas algumas vezes na Bíblia, mas o seu impacto nas teorias conspiratórias e no imaginário popular é profundo. Seriam os Nefilim apenas um mito? Ou será que esses gigantes realmente caminharam entre nós? E se isso for verdade, o que isso significaria para a história humana? Ao longo da história, sempre nos fascinamos com o desconhecido, com os mistérios que desafiam nossa compreensão da realidade. E, em meio a essas histórias, há lendas que sobrevivem através dos séculos. Uma dessas lendas fala de gigantes, mas não estamos falando de qualquer tipo de gigante. Esses seres, conhecidos como Nefilim, teriam caminhado entre os humanos em um tempo distante, muito antes da história como a conhecemos hoje. Mas a grande pergunta que nos fazemos é: eles realmente existiram? Estamos prestes a mergulhar em uma das mais fascinantes e controversas teorias bíblicas. Uma história que envolve antigos textos sagrados, descobertas arqueológicas enigmáticas e teorias de conspiração que questionam a própria história da humanidade. Hoje, nós vamos explorar as evidências ocultas, as teorias mais surpreendentes e revelações misteriosas sobre os Nefilim. Será que os gigantes bíblicos existiram de fato? A resposta pode mudar tudo o que você sabe sobre a história da humanidade. Para entender a verdadeira profundidade do mistério dos Nefilim, precisamos ir além da Bíblia tradicional e explorar textos que foram excluídos do cânone oficial. Isso inclui livros como o Livro de Enoque e o Livro dos Jubileus, escritos que oferecem uma visão mais completa sobre os gigantes bíblicos. Eles nos ajudam a conectar pontos que, de outra forma, ficariam obscuros na narrativa convencional. O Livro de Enoque, por exemplo, é fundamental para quem deseja entender os Nefilim, já que ele descreve em detalhes a rebelião dos anjos caídos, conhecidos como os vigilantes, e a forma como eles transmitiram conhecimento proibido à humanidade. De acordo com o livro, esses anjos ensinaram aos humanos artes de guerra, magia e até astronomia avançada. Em troca desse conhecimento, os vigilantes receberam o direito de se unir às mulheres humanas, dando origem aos Nefilim. O conceito de conhecimento proibido é uma das chaves para entender a ligação entre os Nefilim e as civilizações antigas. Mas o que exatamente esses anjos ensinaram? Em textos como o Livro de Enoque, os vigilantes introduziram os segredos da metalurgia, que permitiu a criação de armas poderosas, e o uso de ervas para criar poções. As mulheres, segundo o texto, aprenderam os segredos da beleza, como o uso de cosméticos, que eram vistos como uma forma de sedução. Mas o que é mais intrigante é a sugestão de que os vigilantes também ensinaram aos humanos segredos sobre os céus, os ciclos da Terra e, possivelmente, até os segredos para manipular o espaço e o tempo. Teorias conspiratórias modernas acreditam que esses segredos poderiam ser formas de tecnologia avançada, conhecimento muito além da capacidade de qualquer civilização antiga. É possível que os Nefilim, descendentes diretos desses seres angelicais, tivessem acesso a esse conhecimento oculto e o utilizassem para se tornar uma força dominante no mundo antigo? Paralelos em outras culturas antigas. Curiosamente, histórias de seres gigantes e híbridos não se limitam aos textos bíblicos. Muitas outras culturas ao redor do mundo têm lendas e mitologias que falam de gigantes com características sobrenaturais. Na antiga Mesopotâmia, temos os Anunnaki, deuses gigantes que, segundo algumas interpretações,
desceram à Terra para governar e ensinar a humanidade. No entanto, alguns estudiosos sugerem que esses deuses podem ter sido, na verdade, os Nefilim sob outro nome. No folclore nórdico, temos os Jotuns, gigantes que habitaram a Terra antes dos deuses nórdicos dominarem o mundo. E nas culturas nativas americanas, há relatos de tribos inteiras que lutaram contra gigantes que viviam em cavernas e montanhas. Essas semelhanças globais sugerem que, de alguma forma, histórias de gigantes transcendem fronteiras culturais e temporais. A queda dos Nefilim, o dilúvio e a ira divina. No entanto, a história dos Nefilim não termina com sua ascensão ao poder. De acordo com o livro de Enoque e a própria Bíblia, o comportamento destrutivo dos Nefilim e dos vigilantes que os criaram acabou atraindo a ira divina. Esses seres eram violentos, egoístas e abusavam de seus poderes para submeter os humanos. O resultado? O Grande Dilúvio, um evento cataclísmico enviado por Deus para limpar a terra dessa corrupção. Mas será que o dilúvio realmente acabou com os Nefilim? Em Gênesis 6:4, é dito que os Nefilim estavam na terra naqueles dias e também depois. Isso levanta uma questão intrigante. Será que alguns dos Nefilim sobreviveram ao dilúvio? E, se sim, onde estão os seus descendentes agora? Teorias sobre a sobrevivência dos Nefilim. Alguns estudiosos especulam que certos Nefilim podem ter sobrevivido ao dilúvio, seja através de esconderijos subterrâneos ou pela intervenção de seres celestiais. Há quem acredite que as referências bíblicas posteriores aos gigantes encontrados pelos israelitas quando entraram na Terra Prometida são, na verdade, registros de sobreviventes dessa raça poderosa. O mais curioso é que em textos hebraicos antigos há menções a clãs de gigantes, como os Refaíns e os Anaquins, que habitavam Canaã. Esses gigantes teriam desafiado os israelitas em batalhas e continuaram a existir por séculos após o dilúvio. Se essas histórias são verdadeiras, isso significa que os Nefilim não apenas sobreviveram, mas também mantiveram uma influência significativa sobre certas regiões. Questões filosóficas e religiosas, os Nefilim e a natureza do mal. Outro aspecto fascinante dessa história é a sua implicação filosófica e religiosa. Se os Nefilim eram fruto de uma união proibida entre o celestial e o humano, o que isso nos diz sobre a natureza do mal e do pecado original? Alguns teólogos acreditam que os Nefilim representam o auge da corrupção do mundo pré-diluviano, uma era de excessos, violência e decadência moral. E o dilúvio teria sido uma espécie de reinicialização moral da humanidade. Outros acreditam que a história dos Nefilim é, na verdade, uma alegoria, uma forma de explicar a interação entre as forças do bem e do mal, e como o mal pode ser sedutor e poderoso, mas, em última análise, é autodestrutivo. Essa interpretação alegórica pode trazer um novo significado à narrativa bíblica, sugerindo que os Nefilim não eram apenas gigantes físicos, mas também símbolos de uma humanidade corrompida e em conflito com as forças divinas. À medida que exploramos mais profundamente o contexto bíblico e as histórias antigas, torna-se cada vez mais claro que os Nefilim não são apenas uma lenda isolada. Eles são parte de um quadro maior. Uma peça intrigante que liga diversas culturas, teologias e filosofias ao longo da história humana. Mas será que as histórias sobre esses gigantes são de fato baseadas em eventos reais? Ou estamos diante de mitos cuidadosamente criados para nos ensinar lições morais sobre os perigos do poder descontrolado? Essas perguntas continuam a ecoar enquanto avançamos para o próximo capítulo de nossa investigação, onde exploraremos as evidências arqueológicas e históricas que poderiam lançar luz sobre a verdadeira existência dos Nefilim. Descobertas arqueológicas. Para entender o mistério dos Nefilim além das Escrituras, devemos nos voltar para as evidências arqueológicas. E é aqui que a história se torna ainda mais intrigante.
Ao longo dos séculos, surgiram relatos de descobertas de esqueletos gigantes, artefatos e estruturas monumentais que desafiam a compreensão tradicional das antigas civilizações. Será que essas descobertas podem ser as provas que confirmam a existência dos Nephilim? Ou estamos diante de anomalias inexplicáveis que apontam para uma história mais complexa da humanidade? Descobertas de esqueletos gigantes ao redor do mundo. Um dos aspectos mais discutidos quando falamos sobre os Nephilim são as supostas descobertas de esqueletos gigantes. Durante o século XIX, houve um aumento nos relatos de arqueólogos e exploradores que afirmavam ter encontrado restos de seres humanos com alturas descomunais. Entre os exemplos mais famosos estão os achados em Wisconsin, nos Estados Unidos. Em 1891, uma equipe de arqueólogos teria descoberto esqueletos com mais de 3 metros de altura em montes funerários conhecidos como mounds. Esses montes, construídos por civilizações nativas americanas antigas, eram atribuídos a tribos desaparecidas, e o fato de abrigarem esqueletos gigantes despertou enorme curiosidade. No entanto, logo após a descoberta, muitos desses esqueletos foram misteriosamente retirados de museus e arquivos, desaparecendo da história oficial. Outro relato intrigante vem de Lovelock Cave, em Nevada. Em 1911, mineradores que exploravam a caverna encontraram não apenas ferramentas antigas e vestígios de uma civilização pré-histórica, mas também ossos de indivíduos que supostamente tinham mais de 2,5 metros de altura. Segundo as lendas locais dos povos Paiute, esses gigantes, chamados de CTK, eram inimigos formidáveis que, após anos de conflito, teriam sido exterminados por tribos nativas. Seria este mais um registro de sobreviventes dos Nephilim? Estruturas megalíticas inexplicáveis, evidências de tecnologia avançada. Além dos restos mortais gigantes, há outro conjunto de evidências que frequentemente é associado aos Nephilim. As estruturas megalíticas. Ao redor do mundo, existem monumentos feitos de pedras colossais que até hoje desafiam a lógica convencional da arqueologia. Como essas civilizações, aparentemente primitivas, conseguiram erguer e mover pedras que pesam centenas, se não milhares, de toneladas? Um dos exemplos mais impressionantes é o sítio arqueológico de Baalbek, no Líbano. Em Baalbek, encontramos o Templo de Júpiter, uma das maiores ruínas romanas do mundo. O que torna Baalbek tão notável é a sua fundação. Sob o templo, há pedras chamadas de megálitos, que pesam até 800 toneladas cada. Para colocar isso em perspectiva, essas pedras são tão grandes que até hoje, com nossa tecnologia moderna, seria um desafio mover e posicionar essas estruturas. Então, como os antigos conseguiram realizar tal façanha? Alguns arqueólogos acreditam que essas pedras foram movidas por métodos primitivos, como o uso de rolos de madeira e força humana. No entanto, teóricos dos Nephilim argumentam que apenas seres com uma força e conhecimento sobre-humanos seriam capazes de mover e colocar essas pedras no lugar. Para eles, essas estruturas são o legado deixado pelos Nephilim, construções monumentais que desafiam nosso entendimento sobre as capacidades das civilizações antigas. Relatos contemporâneos. Gigantes modernos. Outro ponto intrigante nesta investigação é a questão dos relatos contemporâneos. Ao contrário do que muitos imaginam, os relatos sobre gigantes não se limitam ao passado distante. Durante a Guerra do Afeganistão, por exemplo, houve rumores de que soldados americanos teriam encontrado um gigante vivo em uma caverna remota. Esse ser, conhecido como o Gigante de Kandahar, supostamente tinha mais de 3 metros de altura, pele vermelha e força descomunal. Os soldados que relataram o encontro afirmam que o gigante atacou o grupo, matando um dos soldados antes de ser abatido pelos outros.
O corpo teria sido removido rapidamente por helicópteros militares e levado para uma base dos Estados Unidos. No entanto, como muitos relatos envolvendo eventos extraordinários, não há provas concretas que sustentem essa história. Para os teóricos, este é apenas mais um exemplo de como informações importantes sobre a existência de gigantes estão sendo ocultadas pelo governo e pelas instituições de poder. Teorias sobre o ocultamento das evidências. Mas se existem tantas evidências, por que elas não são amplamente aceitas? Uma das teorias mais populares é que há um esforço coordenado para suprimir descobertas que poderiam contradizer a narrativa tradicional da história humana. Museus, universidades e governos seriam cúmplices desse ocultamento, movidos pelo medo de que a aceitação pública dos Nefilim pudesse abalar crenças religiosas, científicas e culturais profundamente enraizadas. A teoria do grande ocultamento sugere que, se a existência de gigantes como os Nefilim fosse comprovada, isso questionaria a própria cronologia do desenvolvimento humano e abriria portas para uma reavaliação de nossas origens. Além disso, o reconhecimento de seres híbridos, meio celestiais, meio humanos, abalaria os fundamentos de muitas religiões e implicaria uma intervenção extraterrestre na evolução da humanidade. Há também quem sugira que essa supressão tenha a ver com o controle do conhecimento. Se os Nefilim realmente possuíam tecnologias avançadas ou um conhecimento superior sobre os segredos do universo, aqueles que controlam essa informação teriam vantagem sobre o restante da humanidade. Isso levantaria uma questão. Estaríamos sendo deliberadamente mantidos na ignorância para que uma pequena elite possa manter o poder? Interpretação crítica das evidências. No entanto, nem todos os especialistas acreditam que esses relatos e descobertas são provas conclusivas da existência dos Nefilim. Céticos argumentam que muitos dos esqueletos gigantes encontrados podem ser resultado de interpretações errôneas, falhas científicas ou mesmo fraudes. Por exemplo, alguns esqueletos gigantes podem, na verdade, ser restos de humanos com doenças como gigantismo, uma condição rara que faz com que uma pessoa cresça além do tamanho normal. Além disso, as supostas descobertas desaparecidas de museus podem ter sido simplesmente o resultado de catalogação inadequada ou de relatos exagerados pela mídia. De qualquer forma, é difícil ignorar a quantidade de histórias e achados que parecem convergir para um mesmo ponto: a existência de uma raça de gigantes que habitou a Terra em tempos antigos. As evidências arqueológicas e históricas sobre a possível existência dos Nefilim continuam a dividir opiniões. Mas o que sabemos até agora é que a ideia de gigantes poderosos que caminharam entre os humanos transcende mitos e lendas, entrando no território das descobertas físicas e dos achados inexplicáveis. O que mais essas evidências ocultam? Estariam as respostas para os Nefilim enterradas nas ruínas de civilizações antigas, aguardando para serem reveladas? Ou somos talvez parte de um plano maior de controle da informação? A próxima etapa dessa jornada nos leva ao cerne das teorias conspiratórias e aos esforços para esconder a verdade. À medida que avançamos nas investigações sobre os Nefilim, entramos em um território ainda mais controverso: as teorias de conspiração. Por quê? Se existem tantas evidências que apontam para a possível existência de gigantes bíblicos, essas descobertas permanecem largamente desconhecidas ou desacreditadas? Muitos teóricos argumentam que há uma conspiração deliberada para ocultar a verdade sobre os Nefilim e outros mistérios antigos. Essas teorias sugerem que grandes instituições, como museus, governos e até organizações religiosas, têm um interesse em manter o público no escuro quanto à verdadeira história da humanidade. Mas por que isso seria necessário? O que está em jogo quando falamos sobre o controle da narrativa histórica? A teoria do grande ocultamento. Uma das teorias conspiratórias mais difundidas em torno dos Nefilim é o conceito do grande ocultamento. De acordo com essa teoria, as elites globais,
que incluem governos, instituições acadêmicas e figuras influentes, estão deliberadamente escondendo informações cruciais sobre a existência de gigantes e civilizações avançadas no passado. Mas qual seria o motivo por trás desse ocultamento? Alguns sugerem que a aceitação pública da existência dos Nefilim teria implicações devastadoras para a narrativa convencional da história humana. Se os Nefilim fossem reconhecidos como reais, isso colocaria em xeque tanto a ciência quanto a religião. A ciência teria que rever sua compreensão da evolução humana, já que a coexistência de gigantes e seres humanos comuns poderia indicar uma intervenção externa, seja ela de natureza celestial ou extraterrestre. Por outro lado, a aceitação dos Nefilim colocaria a religião em uma posição delicada. Se os Nefilim eram realmente filhos de anjos caídos e humanos, isso confirmaria a existência de seres celestiais que interagiram fisicamente com a humanidade, um conceito que para muitos questionaria interpretações religiosas tradicionais. Mais ainda, isso reforçaria a ideia de que o mundo espiritual não está tão distante quanto imaginamos, mas sim entrelaçado com o nosso mundo de maneira tangível. Manipulação de descobertas arqueológicas. Uma das evidências frequentemente citadas pelos defensores da teoria do ocultamento é o tratamento dispensado a descobertas arqueológicas que não se encaixam nas narrativas aceitas. Um exemplo clássico disso é o desaparecimento de esqueletos gigantes encontrados no final do século XIX e início do século XX. Como mencionamos anteriormente, houve várias descobertas de esqueletos gigantes em diferentes partes do mundo. No entanto, quase todos esses achados desapareceram misteriosamente, e muitas dessas histórias foram relegadas a anedotas e boatos sem nunca receberem uma investigação científica séria. Um dos casos mais notórios é o da Smithsonian Institution, um dos maiores e mais respeitados museus do mundo. Durante o final do século XIX, há relatos de que o Smithsonian recebeu esqueletos gigantes, muitos dos quais foram supostamente destruídos ou escondidos em depósitos. Em 2014, surgiu uma ação judicial fictícia que alegava que a Smithsonian estava envolvida em um encobrimento, uma alegação que rapidamente viralizou em círculos conspiratórios. Embora a história tenha sido desmentida, ela continua a ser usada como exemplo de como grandes instituições poderiam estar ativamente ocultando evidências que não se encaixam em sua visão do mundo. Controle da narrativa e implicações do conhecimento proibido. Mas por que esconder algo tão grande? Para muitos teóricos, a resposta está no poder do conhecimento. Conhecimento é poder. E controlar a narrativa da história humana permite que aqueles no poder moldem a maneira como vemos o mundo. O reconhecimento dos Nefilim poderia abrir portas para novas investigações sobre outras civilizações antigas, tecnologias avançadas e até contatos extraterrestres. Muitos acreditam que os Nefilim poderiam ter sido intermediários entre seres extraterrestres ou interdimensionais e os humanos, transmitindo conhecimentos proibidos que alteraram o curso da história. Se esse conhecimento proibido for aceito e amplamente investigado, ele poderia revolucionar áreas como tecnologia, física e até religião. Novas formas de energia, comunicação e transporte poderiam ser descobertas, mudando radicalmente a forma como vivemos hoje. No entanto, isso também representaria uma ameaça ao status quo. A energia livre, por exemplo, poderia desmantelar a atual estrutura de poder baseada em recursos limitados, como petróleo e eletricidade. Além disso, muitos acreditam que a aceitação da existência de seres híbridos como os Nefilim colocaria em xeque a natureza da humanidade e nossas origens. Se os Nefilim realmente existiram, isso significaria que a humanidade foi alterada geneticamente por seres externos? E se assim for, quem ou o que controla o nosso destino hoje? A conexão com as elites secretas. Os descendentes dos Nefilim. Uma teoria ainda mais ousada sugere que as elites globais de hoje são, na verdade, descendentes diretos dos Nefilim. De acordo com essa linha de pensamento,
famílias poderosas e sociedades secretas como os Illuminati e outras organizações ocultistas mantêm em segredo a linhagem dos Nefilim, utilizando o conhecimento e poder herdados dessa antiga raça para manter o controle sobre o mundo moderno. Essas sociedades secretas seriam responsáveis por manter viva a conexão com os seres celestiais ou extraterrestres, e a maioria dos líderes globais, desde políticos até magnatas das finanças, fariam parte dessa linhagem oculta. A manipulação de eventos mundiais, desde guerras até crises econômicas, seria uma forma de consolidar seu poder e manter a humanidade sob controle. Evidências dessa teoria são frequentemente encontradas em símbolos ocultistas presentes em monumentos, moedas e até no próprio design das grandes cidades. Para os teóricos, esses símbolos são formas de os descendentes dos Nefilim afirmarem sua presença no mundo, enquanto permanecem escondidos à vista de todos. A rejeição acadêmica e o desafio ao estabelecimento científico. No entanto, não são apenas as elites globais que estariam envolvidas nesse ocultamento. A própria comunidade científica seria, de acordo com alguns, cúmplice desse grande ocultamento. Por quê? O reconhecimento da existência dos Nefilim exigiria uma revisão radical da história e da arqueologia, algo que muitos acadêmicos relutam em fazer. Para alguns cientistas, aceitar os Nefilim significaria aceitar que muitas das teorias mais aceitas, como a evolução humana linear, estariam erradas. Isso, por sua vez, poderia prejudicar reputações, financiamento e até carreiras inteiras construídas em torno das teorias tradicionais. Em vez de desafiar essas ideias, muitos preferem ignorar ou desconsiderar qualquer evidência que possa abalar as fundações acadêmicas. As teorias conspiratórias sobre o ocultamento dos Nefilim levantam uma questão fundamental: quem está controlando a narrativa da história? O conhecimento sobre os Nefilim foi deliberadamente suprimido para manter o poder nas mãos de poucos? Ou estamos simplesmente diante de uma falta de evidências conclusivas? À medida que avançamos para o final desta jornada, precisamos nos perguntar: e se, em vez de mitos, estivermos falando de uma verdade oculta que pode mudar para sempre a forma como enxergamos nossa história? No próximo bloco, vamos explorar as reviravoltas finais desta história fascinante, refletindo sobre o impacto que essas revelações poderiam ter em nosso entendimento do passado e no nosso futuro. Chegamos a um ponto crucial da nossa investigação. Depois de explorar as evidências arqueológicas, as teorias bíblicas e as conspirações, uma pergunta central permanece: o que tudo isso significa para a nossa compreensão da história e da humanidade? Será que as histórias sobre os Nefilim são apenas lendas e mitos? Ou estamos diante de uma verdade escondida que pode transformar nosso entendimento da realidade? A narrativa dos Nefilim é muito mais do que apenas uma história sobre gigantes. Ela abrange temas como poder, controle do conhecimento e até a própria essência da humanidade. Mas e se houver uma reviravolta final, algo que desafia tudo o que pensamos saber sobre eles? O legado dos Nefilim está entre nós? Uma das teorias mais provocadoras sobre os Nefilim não se limita ao passado distante. Há quem acredite que os Nefilim, ou seus descendentes, ainda caminham entre nós hoje, disfarçados talvez, ou escondidos nas sombras da sociedade. Para alguns teóricos da conspiração, a ideia de que uma linhagem de Nefilim sobreviveu ao dilúvio não é apenas plausível, mas uma verdade ocultada por elites globais. Alguns acreditam que os descendentes dos Nefilim possuem um papel dominante em setores como finanças, política e entretenimento. As sociedades secretas, como os Illuminati e outras, seriam compostas por indivíduos que mantêm o legado e o poder herdados desses seres antigos. Seria possível que os Nefilim de hoje não se destacassem apenas por sua estatura física, mas também por sua inteligência, riqueza e influência? Para muitos teóricos, o verdadeiro poder dos Nefilim não estava apenas em sua força física,
mas no conhecimento proibido. Uma compreensão avançada sobre o funcionamento do universo e da humanidade que foi transmitido ao longo dos milênios. E se esse conhecimento está sendo usado até hoje para manter o controle sobre o resto da humanidade? Se essa elite realmente existe, isso significaria que boa parte da história humana moderna, desde grandes revoluções até avanços tecnológicos, foi manipulada por aqueles que detêm o conhecimento dos Nefilim. A conexão com o passado, o impacto na religião e filosofia. Se os Nefilim ainda estão entre nós, ou se seus descendentes têm influência sobre o mundo moderno, isso não é apenas uma questão de conspiração política. Isso também impactaria profundamente a religião e a filosofia. A ideia de seres que são parte humanos, parte celestiais ou até parte extraterrestres questiona diretamente nossa compreensão tradicional sobre o que significa ser humano. Para muitas tradições religiosas, a criação da humanidade é vista como um evento singular e divinamente guiado. Mas e se a humanidade fosse, de fato, o resultado de uma interação ou manipulação genética entre seres celestiais e humanos? Isso levantaria questões sobre livre-arbítrio, sobre o papel de Deus na criação e sobre o verdadeiro propósito da nossa existência. Para os teólogos, a aceitação da existência dos Nefilim poderia significar um completo redesenho das doutrinas religiosas, especialmente no que diz respeito à queda dos anjos e à corrupção da humanidade antes do dilúvio. Algumas teorias sugerem que a presença dos Nefilim foi um dos fatores que levou Deus a intervir diretamente na história humana, por meio do grande dilúvio. Se isso for verdade, os Nefilim não apenas influenciaram o passado, mas também podem influenciar o futuro da humanidade através de suas linhagens e do conhecimento que legaram aos seus descendentes. Uma nova narrativa global? Uma última reviravolta nos faz reconsiderar toda a história humana. E se a versão oficial da história for incompleta? E se as grandes civilizações antigas, como os egípcios, os sumérios ou os construtores das pirâmides, tiverem contado com a ajuda dos Nefilim ou de seres semelhantes? Considere por um momento as grandes obras megalíticas, como as pirâmides de Gizé, Stonehenge e Baalbek. Se essas civilizações antigas não tinham a tecnologia para construir esses monumentos sozinhas, quem as ajudou? Muitos teóricos acreditam que essas estruturas foram construídas com a ajuda de seres super-humanos ou até de tecnologia que hoje chamamos de extraterrestre. Se a verdadeira história da humanidade inclui interações com seres híbridos, como os Nefilim, isso significaria que toda a nossa compreensão de como as civilizações se desenvolveram está incompleta. O papel dos Nefilim, então, não seria apenas como guerreiros ou governantes poderosos, mas como transmissores de conhecimento, aqueles que ensinaram aos antigos segredos que hoje estão perdidos ou ocultos. Se essa nova narrativa fosse aceita, como ela mudaria a forma como vemos nossa própria história? As pirâmides não seriam apenas tumbas de faraós, mas monumentos que escondem segredos antigos. O zigurate de Ur, na Mesopotâmia, talvez não fosse apenas um templo, mas uma estrutura que reflete um conhecimento tecnológico avançado trazido pelos Nefilim. A partir dessa perspectiva, a história humana torna-se uma narrativa muito mais complexa, onde o contato com seres celestiais ou extraterrestres moldou o nosso destino de maneiras que ainda estamos tentando entender. O impacto no futuro. Estaríamos preparados para aceitar a verdade? No entanto, uma questão crítica permanece. Se toda essa verdade viesse à tona, estaríamos preparados para aceitá-la? A revelação de que seres como os Nefilim existiram e ainda podem existir entre nós abalaria profundamente nossa visão de mundo. As implicações disso vão além do simples reconhecimento de que gigantes bíblicos caminharam sobre a Terra. Aceitar essa realidade
exigiria uma transformação radical em como entendemos nosso passado, nossa relação com o universo e o nosso futuro. Estaríamos prontos para reescrever a história, ou o medo do desconhecido e do poder oculto nos impediria de aceitar a verdade? À medida que concluímos essa exploração profunda sobre os Nephilim, uma coisa fica clara: ainda há muito que não sabemos. Mas uma pergunta ressoa: se os Nephilim existiram, o que mais estamos deixando escapar? É possível que a história seja muito mais rica e complexa do que aquilo que nos foi ensinado. E, se isso for verdade, talvez seja hora de olharmos mais de perto para o que foi omitido, para os segredos enterrados nas camadas da nossa história. O que você acha? Estariam os Nephilim entre nós? Ou são apenas mitos perdidos no tempo? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com aqueles que, como você, estão prontos para desafiar o conhecimento estabelecido. Depois de tudo o que discutimos, a verdade sobre os Nephilim pode nunca ser completamente conhecida. Mas uma coisa é certa: essas histórias antigas continuam a fascinar e a desafiar gerações com suas implicações profundas sobre quem somos e de onde viemos. Seja você um crente ou um cético, a busca pelo desconhecido continuará a nos inspirar a fazer perguntas e, quem sabe, a encontrar respostas surpreendentes. Até a próxima!